A paz do Senhor Jesus, aqui mais uma vez é o pastor Roberto Máximo, seu amigo, seu professor. Que benção que você está aí do outro lado, especificamente ao todo o nosso corpo discente, aos que estão aí matriculados no Instituto El Shaddai. Você também pode se matricular em um dos nossos cursos teológicos, também no grego bíblico e também no hebraico bíblico. Vem com a gente aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor. Pega sua água ungida, tá aqui meu copinho personalizado. Deus abençoe a Nelly Hudson. Ó, que benção que eu tenho em mãos. Pegue também uma das suas versões bíblicas, qualquer versão bíblica que você usualmente tem. Também pegue o seu caderno para os devidos apontamentos, a sua caneta e bora estudar mais um pouquinho. Para quem tem o nosso material didático, nós estamos aí na página número 22. Nós vamos reiniciar os nossos estudos na matéria que eu creio que é essencial, é a primeira prateleira, que é a Cristologia Bíblica, ok? Vamos continuar falando de Jesus Cristo, a partir da página número 22, e você vai ver ali comigo, paramos na página 20, mas eu vou dar um up aí para a página 22. Antes de nós entrar literalmente na página 22, só recordando um pouquinho e dando uma colher de chá, vai falar nas páginas anteriores justamente sobre ressurreição. Vai falar da ressurreição do bom mestre. Cristo ressuscitou. Paulo fala que se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Então, só fazendo um bom retrospecto, na página de número 21, nós falamos sobre isso daí, a ressurreição, morte e ressurreição de Cristo, e o versículo que eu acabei de citar está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. Então você vai entender que sem a ressurreição de Cristo, vã seria a nossa fé, conforme fala Paulo. Eu preciso que os irmãos entendam quem são as testemunhas que viram Jesus Cristo ressurreto, logo após o seu sacrifício na cruz. Foram muitos irmãos. E eu queria, logicamente, mais uma vez, apelar para a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia e marque aí, por favor, 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 5 a seguir, ok? Pegou? Bora para a Bíblia? Diz assim, falando de ressurreição. Quantos irmãos viram? Quantas pessoas viram? E apareceu a Cefas, você vai entender que é o nome aramaico de Pedro, tá ok? É o mesmo Pedro. E depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos. Interessante essa quantidade numérica que aparece no versículo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Então marque essa importante informação para agregar aqui no conceito didático e também para que você possa explanar em aulas de escola bíblica dominicais e também nas suas explanações plenárias, seja ela um sermão ou um estudo bíblico referente a tal. Uma pergunta que alguém poderia fazer: para quantas pessoas Cristo apareceu ressurreto? Logo, alguns vão determinar erroneamente que apareceu pelo menos para os 12. Não apareceu somente para os discípulos, aqueles 12. Não foram somente, aos 11 especificamente, né? Judas já não estava mais entre eles, depois Matias acabou ingressando no apostolado, conforme nós estamos refletindo também em Atos capítulo 1. Continuando o texto, mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. É Paulo dando um relato, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora do tempo. Então foi visto, você pode colocar aí, por mais de 500 irmãos. Cristo ressuscitou. Ponto final. Cristo ressuscitou. Eu tenho certeza que você conversou com ele nesta data. E se não conversou, ainda dá tempo. Você pode conversar com ele. Lembrando, os amados irmãos, que Cristo sempre será o tema central das nossas ministrações, ou deveria ser. Um dos solas que os reformadores sistematizaram, porque já existia, não assim reunido os 5 solas, mas já existiam solas,
você vai acabar entendendo que um dos solas é sola Christus, onde somente é Cristo. E eu quero fazer aqui um contraponto importante, que justamente depois da Reforma Protestante, culminada com as teses de Martinho Lutero, como vocês bem sabem, houve um concílio, o Concílio de Trento, e ele acabou ali, esse Concílio de Trento, entre tantos fatores que colocaram ali a par da Igreja Católica, se contrapondo não somente aos reformadores, e sim contra as Escrituras, é para a gente, pelo menos, pensar nesta aula falando sobre Jesus Cristo e a sua palavra. Sola Cristo. Cristo é o único mediador. No Concílio de Trento, infelizmente, colocaram ali uma cooperação, uma exaltação de Maria, como sendo corredentora, conforme eu falei em conta-gotas nas últimas aulas. Cristo é o único intercessor, é o único mediador. Por favor, aos nossos colegas queridos católicos romanos, que de repente vieram até aqui, não estou ofendendo, não é nada ad hominem, mas eu, como defensor das Escrituras, preciso que você, do outro lado, acompanhe a Bíblia, querido colega católico romano, que você tem um exemplar dela. É claro que foram inseridos também a partir do Concílio de Trento, algo que eu vou comentar nas aulas da História da Igreja, 7 livros a mais, e pelo menos 2 adições colocadas ali também no livro de Daniel. Eu preciso que vocês reflitam comigo 1 Timóteo 2:5. Lá fala claramente que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Isso faz parte do sola Christus. Também não tem como eu deixar quieto que naquele concílio deixou que os santos também serviam de intercessores perante os homens ou a igreja. Não é isso que a palavra de Deus diz. Então, precisamos de colocar Cristo na centralidade de todas as Escrituras e também do nosso caminhar. Vamos caminhando para a Bíblia? Vamos na carta aos Hebreus, no capítulo de número 4, o versículo é o 15 e o 16. Muito já meditei no 15, mas o 16 eu pouco li nestas aulas. Vai dizer o seguinte para mim e para você. Estamos falando aqui, e os intercessores? E os santos? Eu não posso rezar? Eu recomendo que não. Eu recomendo para você, querido colega católico romano, que não. Você não precisa, o véu foi rasgado, você tem livre acesso ao bom mestre, a Jesus Cristo. E diz assim a Santa Escritura, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ou seja, é duro, né? Não tem padre, não tem papa, não tem necessidade dessa questão de você depender de alguém, de um ser humano aqui nessa terra, porque ele possa servir de elo entre terra e céu. Não tem necessidade. Vou continuar a escritura. Antes foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Ok. 16. Acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. É claro, irmão, quem é o nosso sumo sacerdote? Aquele que intercede, é bíblico, querido colega católico romano, e você que está estudando conosco, são aqui pinceladas de apologética, defesa da minha e da sua fé. Quando eu falo de defesa, não é ataque, é defender aquilo que a genuína Escritura nos deixou para defender a nossa fé. Não é nada contra alguém, muito pelo contrário. Eu quero que você alcance a salvação em Jesus Cristo, não preso em dogmas ou alguém. Ainda mais, é um erro. Estou me referindo ainda sobre o Concílio de Trento contra
um dos solas, o sola Cristo. É um erro, por exemplo, falar que a missa serve como um sacrifício propiciatório. O concílio afirma isso, que a missa é uma aplicação do sacrifício da cruz do Calvário ali naquele momento. Lê do engano. Cristo morreu por mim, e aquele sacrifício, o sangue dele, que jorrou naquela cruz, foi o suficiente para que nós pudéssemos alcançar da sua misericórdia. Óbvio que eu não vou ficar nas minhas palavras. Hebreus, no capítulo 10, do versículo 12 até o 14, que vai dizer o seguinte: Jesus, porém, grave. Veja se a sua Bíblia, colega católico, romano, está desse jeito. Independente da versão que você esteja em mão. No meu caso aqui, eu estou com a atualizada. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, glórias a Deus, para sempre, um único sacrifício. Não dependa de sumo sacerdócio. Não dependa de alguém para levar suas orações. Não dependa de pastores. Gente dependente de homem. Isso é um perigo, irmãos. Eu não sou contra as respectivas lideranças que Jesus Cristo deixou para cuidar de mim e de você. Nós vamos falar, ainda no discorrer destas aulas, sobre existe apóstolo, pastor, profeta, etc. Calma que será assunto para as próximas aulas. Vamos continuar o versículo? Um único sacrifício pelos pecados. E está sentado à destra de Deus. 13. Aguardando daí diante, até que seus inimigos sejam postos por estar dos seus pés. 14. Porque, como única oferta ou sacrifício, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Nós somos santificados e libertos, salvos, aleluia, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Foi único e suficiente. É ler do engano, acreditar que a missa é um sacrifício cotidiano, diário ou mensal. Não é isso que a Bíblia está dizendo para mim e para você. Louvado seja o nosso Deus. Ainda falando um pouco mais sobre a questão do sola Cristo. Olha como que esse assunto é maravilhoso para mim e para você. Tá gostando dessa aula? Eu vou deixar no modo público. Deixa o seu like. Compartilhe esse vídeo no grupo de WhatsApp, por misericórdia. Recomende o nosso canal para alguém que gosta de entender um pouco mais das fiéis escrituras. Vou deixar no primeiro comentário fixado o meu WhatsApp, para que você possa entrar comigo, para nos convidar palestras, escolas bíblicas e congressos, e também tem informações a qualquer um dos nossos cursos. Nós estamos trabalhando em prol da obra de Jesus Cristo. Ainda, Roma afirma que padres, eles são sacerdotes, para oferecer sacrifícios, interceder, conforme eu já falei isso para você. E é somente Cristo, irmão. É errado pensar que alguém precisa de um padre para oferecer os seus sacrifícios. Se você ainda não está entendendo, quem já foi da Igreja Católica, você sabe que tem atrás das confissões dos seus pecados para o sacerdote, que fica às escusas, no oculto, te ouvindo, e depois ele passa ali as seguintes penitências, como alguns colegas sabem. Não tem necessidade. Eu sinto muito lhe informar, tá bom? Não precisa disso. É só você reler o que eu acabei de falar para você em Hebreus, no capítulo 10, 12 e 14. Ele é o nosso sacerdote. E ele recebe. Cristo recebe a sua oração. Ele está pronto para lhe ouvir hoje mesmo.
confesse o seu pecado. Muita atenção que isso daqui, irmãos, é coletivo. Confesse o seu pecado e deixe-o. O problema é que você confessa e nunca deixa. São os famosos pecados de estimação. O sangue de Jesus tem poder para nos purificar. Você pode, do outro lado, que sirva de aplicação aqui no meio da nossa aula, entender que você pode deixar a pornografia, que você pode deixar qualquer vício de ordem moral, que você pode deixar de falar palavrões. Isso eu não estou falando somente, irmãos, a uma seita, não, é todos. Inclusive você, amado aluno. Nós precisamos de se aparecer mais com Cristo a cada dia. Eu quero ler ainda, falando de graça, e desse conselho da sola, me veio aqui em questão, Colossenses no capítulo 1, vamos ver se eu acho rapidinho, Efésios, Colossenses 1 e 18, que vai dizer o seguinte: Cristo é a cabeça, não é o padre, não é o papa, não é o seu bispo, ai, 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 não é o apóstolo, nem o pastor. Volto a ler com você, meditando sobre a nossa aula. Ele é o cabeça da igreja, ou do corpo. Ele é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Bíblia. Quem é o cabeça da igreja? Quem é o centro? Jesus. É Jesus, irmão. É Jesus. Jesus está pronto para receber você. Cabe a você aceitá-lo ou não. Quero aproveitar, isso não está no livro, hein? É certo alguém falar que vou aceitar a Jesus Cristo? Isso não foram os homens que inventaram? É necessário haver uma manifestação, sim. Saiu um pouquinho do sola, mas vou continuar falando sobre Jesus Cristo. E por que você deve aceitá-lo? Veja que a nossa aula é Cristologia e tomou um rumo para a evangelização. E é isto que Cristo quer do meu canal e da minha pessoa e da sua pessoa. Fale mais de Jesus. Ofereça mais esse bom mestre. Vamos lá para a Bíblia? João, no capítulo 11, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 1, e o 11 e o 12. Vamos ler Bíblia, irmão. Vamos ler. Anota aí, por favor. Se alguém perguntar, viu, esse negócio de aceitar Jesus, isso é coisa do homem. Acho que não é certo fazer o tal do apelo no final do culto. Eu acho salutar. Métodos podem variar. Agora vamos para a Bíblia. Diz assim o 11 e o 12. 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Ou seja, não foi nada imposto. Foi proposto. Glórias a Deus. Ou seja, você propõe a salvação. Você não impõe a salvação. Você propõe o apelo, pregador. Você não impõe ali o apelo. Como alguns que eu já vi, eu tive a infelicidade de ver, no final da ministração, até mesmo quando eu acabei de ministrar, aí o obreiro pediu a oportunidade, deixa que eu faça o apelo. E ficou insistindo, você tem que aceitar, a sua alma está indo para o inferno, você vai para o diabo. Oh, calma, crente. Você propõe, você não obriga. Você não obriga, precisa de haver essa sinergia. O homem pode, devido ao seu livre-arbítrio, aceitar ou não. Não receberam. 12. Mas a todos quanto receberam... Você viu esse jogo interessante nas frases? Do versículo 11, alguns não receberam, outros receberam. Então você entende que a palavra, principalmente no versículo 12, que aparece aqui, ó, no versículo 12, mas a todos o quanto receberam, faz lembrar a palavra paralambano, no grego, que tem a ver com o quê? Com aprovação, recebimento, receber. Versículo 12 termino. Deu-lhes o poder de serem
feitos filho de Deus, a saber, aos que creem no nome do Senhor. Está falando de fé ativa, crente. Você está anotando bonitinho? Por que você não está anotando essa benção? Uma pérola preciosa aqui da nossa aula. A pessoa, o indivíduo, precisa de ter uma tal, que eu vou aqui colocar aqui, uma fé pessoal e ativa. Ele precisa de querer, de receber. E eu preciso de oferecer como canal. Se tiver alguém aí do outro lado, não sei, nós estamos aqui em 2026, mas se você ver esse vídeo daqui 10 anos, porque se esse canal continuar aqui pela misericórdia e você ver essa mensagem, chegou até aqui, você pode aceitar a Jesus Cristo aí, aonde você estiver, colocando uma das suas mãos. Só estou aqui dando uma alternativa para que a sua fé seja ativa, colocando uma mão no seu coração, levantando uma das suas mãos e aceitando. Senhor, me perdoa. Reconheça os seus pecados. Jesus Cristo é o único que pode te perdoar. Você observou no versículo de número 12, quem que é filho? Você percebeu quem pode ser chamado de filho? Ai, ai, ai. Você já ouviu isso? Todos são filhos de Deus. A palavra não diz isso, não. O evangelista, guiado pelo Espírito Santo, está falando o seguinte: mas a todos o quanto receberam, deu o poder para serem feitos e chamados filhos de Deus, e ponto final. Quem são os filhos? Me responda. Choca, né? Todos são. Não, não são filhos, não. É Bíblia. Espero que você esteja entendendo, irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo para nós. E benção, irmãos, não consegui sair da página 22 ainda, porque vai entrar nos ministérios, agora um outro assunto, vai entrar no ministério de Cristo no Novo Testamento. E é claro, eu só vou dar aqui, irmãos, um sabor da aula. Só vou dar um sabor da aula, como fala o meu filho Enzo. Olha só, irmão, e se tratando de filho, o meu menino, hoje já um adolescente, ele se formou no curso avançado de teologia. Eu tive a honra, Deus me deu essa honra, de batizar o meu filho nas águas. Eu me emociono muito, e dar o certificado. E não foi sabor aula. Ele prestou atenção. O que eu quero dizer isso daqui? Parece que acabou com a aula. Não, é um incentivo. Ele teve condições e inteligência. É claro que o Espírito Santo o guiou, e o meu incentivo, o meu e da minha pequena, da minha esposa, incentivamos ele a buscar a Cristo. Mas ele conseguiu. Você também pode conseguir, independente de idade. Voltando, eu vou dar só um sabor do ministério de Cristo, porque eu vou me reservar a falar de pelo menos os 5 ministérios explanados na carta de Paulo aos Efésios, sobressaindo que Cristo é o nosso sumo pastor, apóstolo e etc. Que Deus possa abençoar vocês aí do outro lado. Eu vou englobar na minha fase célebre, que espero que vire mania, e teologia não esfria. Teologia não esfria. Na verdade, apaga fogo estranho. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Até a próxima aula.